de volta, belê. Como é bom ter você e a sua amizade. São 7h34 aqui. Bacana demais, hein? Vem com a gente na Lance. Quem tem lance tem tudo. Bacana. Nós vamos receber aqui agora para a entrevista. Café com notícia e a entrevista do dia. Quero agradecer de pronto aqui o Dr. João Batista, médico pediatra no município de Formosa, vereador também na cidade, que atendeu o nosso convite e se faz presente aqui nessa manhã para trazer aí o seu conhecimento, a parte técnica do dia a dia que vive um pediatra na cidade de Formosa e em todo o Brasil, principalmente pertinente aí à vacinação. Doutor João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar. Vou dar opinião técnica, não vou dar opinião pessoal, tá? Certo. Então vou fazer o possível para não me posicionar em relação a essa questão dos imunizantes e previnem o Covid, mas tem muita coisa para a gente conversar. Tá? Pois bem, seja bem-vindo. Divino Ramos 735, a primeira pergunta. Bom dia, doutor João. O tema é vacinação, né? Mais voltado para vacinação infantil, né? Eu gostaria de saber, nós podemos afirmar que a vacinação protege mesmo as crianças? Por quê? Então, a questão da imunização, sim, ela é correta, tá? A vacina, ela protege, sim. Há um problema em relação à vacina, que é uma perspectiva de que ela tem uma duração de 4 a 6 meses de imunização, por conta do fato dela ser um imunizante novo, não muito bem testado, não muito bem desenvolvido por conta da rapidez com que foi desenvolvida a vacina. Mas é algo que a gente tem que ter em mente, que não a vacina, ela imuniza, porém o curto período de duração leva a essa questão da gente estar tendo que vacinar com tanta frequência. Então já estamos aí na 4ª etapa, indo para uma 5ª vacinação, uma 5ª dose, e isso faz com que fique claro, né, que o imunizante ele não é tão bom, mas dentro desse período de 4 a 6 meses, ele tem sim sua eficácia, e a gente já tem observado isso nos números, né? Na redução da quantidade de casos de Covid. Porém, a gente tem aquela questão, né? Muita gente pegou o Covid, muita gente se imunizou pela própria infecção pelo vírus, que aparentemente gera uma imunização pelo período semelhante, né? De 4 a 6 meses. E o que se justifica o uso da vacina, né, pelo menos pelos órgãos oficiais, é que a vacina, quando aplicada, mesmo em pessoas que já tiveram Covid, você aumenta a proteção. Isso cientificamente comprovado. Pois bem, 7h36, professor Maurício Figueiredo. Doutor João, o que a gente sabe a respeito da proteção da vacina é que normalmente as duas formas mais normais, mais comuns da vacina é você injetar o vírus bem enfraquecido para que o corpo ache que está recebendo o vírus e crie anticorpos para proteger, ou o vírus já morto, né? Então, dentro dessa questão, a gente hoje, com essa questão do Covid, por que ele foi tão rápido? Na minha concepção, porque a gente já tinha uma série de estudos anteriores, o que facilitou e antecipou esse estudo, que antes levou vários anos para levantar princípios ativos. Esse raciocínio, ele é válido? Então, Maurício, o que leva tempo, a técnica a gente já conhecia, né? Não foi inventada nenhuma técnica nova, até onde eu sei, para a criação dessa vacina. A técnica de se criar ou de colocar um vírus atenuado ou se injetar dentro das células através de vetores, como é o caso da AstraZeneca, que usam outro vírus para injetar material do coronavírus dentro das células humanas para que elas produzam a proteína e assim gere uma resposta imunológica. Então, esses mecanismos já existiam. O que leva tempo é a questão da testagem, tanto da segurança quanto da eficácia. Então, é feito um processo laboratorial que não é de curto prazo, só que foi acelerado por conta da crise do Covid, por conta da pandemia. E aí não se pulou etapas, mas se fez etapas de forma muito rápida. Então, a testagem em animais, não sei te dizer se foram feitas, por exemplo, passou-se rapidamente para a testagem em humanos, grupos pequenos, uma rápida pesquisa,
não se levou o tempo necessário, às vezes, para ver a longo prazo quais seriam os efeitos da vacina, e já se passou para a população e começaram a testar na população os efeitos da vacina. Tanto que a gente teve vacina que foi utilizada largamente, viu-se que dava muito efeito colateral e elas foram retiradas do mercado e hoje se usa muito pouco. Então, essa fase de testagem na população também faz parte do processo de pesquisa e não sei dizer se isso já é concluído, mas o contrato inicial que se tinha com as empresas fornecedoras de vacina era a questão da confidencialidade por conta de ser um processo de pesquisa ainda. Então, quando se fala, mas está um produto em teste? Sim, é um produto em teste. Já estou a última fase de testagem, que é a testagem na população. E muita coisa a gente vai saber a longo prazo, né? Que é o que se espera de uma pesquisa. Infelizmente, não houve tempo, não houve prazo para se fazer essa testagem a longo prazo, para ver os efeitos colaterais, para ver o que poderia acontecer a longo prazo. E as vacinas já foram colocadas no mercado para amplo uso por conta da questão da pandemia. O tema, quando é bom, doutor, os ouvintes participam muito. Eu estou com o Milton de Cabeceiras, muito obrigado pela audiência na cidade de Cabeceiras. Está procurando o doutor se há sequelas com graves problemas para a nossa saúde. Nós temos a manifestação também do Ricardo. Bom dia, eu não sou da área médica, mas entendo que as vacinas fazem parte de uma estratégia coletiva. O pai que não vacina seu filho, coloca os outros em perigo, doutor? É uma pergunta complicada, tá? Não considero dessa forma. O que acontece? Naquela época, onde se tinha uma grande circulação dos vírus, aconteceu que muita gente se imunizou de forma, não pelas vacinas, né, mas pela própria infecção pelo vírus. Inicialmente, quando se colocou as crianças no processo de vacinação, a ideia era essa, era bloquear a transmissão, a gente ter menos vírus circulante e ter menos casos graves, né? Porque há uma porcentagem de casos graves dentro do total de casos, então quanto menos casos eu tiver, menos casos graves vão acontecer. Mas em relação a dizer que quem não vacina está colocando em risco, eu não concordo, não é minha opinião pessoal, tá? O vírus, naturalmente, ele circulou, e aí eu não estou sendo um negacionista, isso aí é cientificamente comprovado, é assim que acontece a evolução de uma pandemia. Ele circulando, ele gerou muita imunidade, essa imunidade que se chama de imunidade de rebanho, e ao fazer isso, a gente teve o bloqueio natural do vírus. E, além disso, a gente também tem a questão da seleção. Então, um vírus que gera casos graves, uma cepa, né, do vírus que gera casos graves, geralmente ele acaba ficando mais isolado. A pessoa que tem sintomas graves, dificilmente ela vai estar andando na rua transmitindo. São as pessoas que, por exemplo, ficaram em UTI, ficaram em ambientes isolados. Então, o vírus mais atenuado, as cepas mais atenuadas, elas tendem a se proliferar mais, a serem mais transmitidas e por isso acabam sendo selecionadas naturalmente e a tendência é o vírus perder a força. É claro, pode acontecer, e aí se eu quiser eu dou uma explicada como é que se forma essa questão das cepas, das linhagens, mas pode acontecer de uma hora ou outra aparecer uma cepa mais grave, né, como já aconteceu aí ao longo dessas ondas, né, que a gente chama de ondas do Covid, e voltarmos a ter casos graves. A gente espera que não, a gente espera que o natural, que seria ao longo da evolução da pandemia, ela ir se tornando uma doença mais atenuada. Claro, sempre com algum caso grave aí aparecendo esporadicamente. Agradecer a audiência da Jéssica, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, está com toda a equipe lá acompanhando atentamente a nossa entrevista. Muito obrigado. Divino Ramos, e a sua pergunta? Doutor João, o órgão que orienta as pessoas a vacinar, né, são poucos, na verdade. Os veículos que divulgam, menos ainda, porque as coisas que são boas parece que propaga com menos rapidez. Agora, as desinformações que existem, os fake news que o pessoal faz no dia a dia aí, são muito grandes e circulam muito rapidamente, né? O que nós poderíamos levar ao conhecimento do nosso ouvinte agora no momento, assim, para tentar conter um pouco essa circulação de coisas ruins, assim, a respeito da vacina, no caso? Então, a vacina ela vem sendo testada e aplicada, né? Só o que nos resta é confiar nos órgãos competentes aí, em questão de fiscalização. Em relação à pediatria, eu sinceramente tenho, assim como vários colegas temos, nossas dúvidas em relação à segurança da vacina. Então, só falando rapidamente, Divino Ramos, fugindo um pouco da tua pergunta,
As formas graves em crianças geralmente não são as formas respiratórias. Então, a criança ela pega o Covid, ela tem os sintomas, na grande maioria, grande esmagadora maioria, de forma mais leve. Só que, em torno até um mês, mais ou menos, ela pode desenvolver uma reação autoimune desencadeada pelo próprio vírus, que a gente chama de MIS, que em português a gente chama de SEM, que é uma reação sistêmica. E essa reação sistêmica que é a grave. É o que se fala da questão da miocardite, de doenças vasculares que não são comuns em crianças, que apareceram com uma maior frequência depois do aparecimento do Covid. Então, não se sabe se isso pode ser desencadeado ou não pela vacina, e vai ser difícil descobrir, porque é um vírus que está circulando demais, se a vacina gera isso ou não gera. Mas de início, quando se falava muito, porque está morrendo muito adolescente que está tomando a vacina, era em relação a isso. Mas não se sabe se foi realmente um efeito colateral da vacina ou se o próprio vírus que estava circulando com uma grande quantidade de infecções na época, que podia estar gerando isso. Mas essa questão que é o complicado na criança, né? Que é a minha área, que é a reação pós-Covid, que o adulto raramente apresenta, mas é mais comum da criança. E essa reação é que a gente tem medo em relação à vacina, né? Tem pode haver esse risco, mas não se sabe ainda ao certo se pode acontecer ou não. Mas a vacina, ela vem sendo testada antes de chegar no Brasil nessa baixa dose, agora até já liberada para as crianças menores com comorbidades, né? A partir de 6 meses. Antes de ser testada no Brasil, antes de ser trazida para o Brasil, ela foi testada fora, e para se ter uma certa segurança na aplicação dela em crianças. Não sei dizer ao certo se há realmente efetividade, porque fica difícil avaliar quando você tem uma grande circulação viral, porque quando você vai testar se a vacina foi eficiente ou não, você não tem como você diferenciar se foi o vírus, a infecção pelo vírus que gerou aquela imunidade, ou se foi a própria vacina. Pois bem, a Jéssica está dizendo que até hoje Formosa não aplicou nenhuma vacina Baby para crianças de 6 meses a 3 anos e que ela está esperando a normativa para também aplicar agora para crianças sem comorbidade, o que é preocupante, por isso que nos traz aqui. O doutor Eleomar está dizendo: bom dia, amigo. Bom dia, amigos. Bom dia, doutor João. A administração de vários tipos de vacina em neonatos das crianças em faixa etária de formação da imunidade pode interferir na interação das vacinas e inibir a formação de anticorpos? Obrigado, e a pergunta do doutor Eleomar para o senhor. Tem a questão da Coronavac, né, que é aplicada nas crianças maiores, mas uma coisa, como eu até tinha comentado antes, né, a vacina ela tem esse efeito de 4 a 6 meses, você não faz, eu não acredito que um reforço sendo aplicado de outra vacina realmente imunize, porque são técnicas diferentes, são formas diferentes de se imunizar. Então, você tomar hoje, por exemplo, uma Coronavac e daqui 4 semanas, 5 semanas, você tomar uma Pfizer, por exemplo, não acredito que isso funcione como reforço. Eu acho que foi essa a pergunta dele, né? Agora, o que a gente tem é a aplicação da Pfizer nas crianças menores, nas crianças maiores a aplicação da Coronavac, e nas crianças acima de 12 anos, nos adolescentes, né, acima de 12 anos, a aplicação da Pfizer. Então, são momentos diferentes, mas eu entendo que a primeira dose e o reforço tem que ser da mesma vacina. Hoje a gente não tem essa questão do reforço vacinal. Pois bem, nós estamos com a enfermeira padrão aqui do Distrito Federal, mãe de 3 crianças, a Zizi Cris, que também tem a sua opinião, quer participar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, meninos. Bom dia, doutor João. Que bom que vão abordar esse tema, porque está assustadora a quantidade de pessoas que não levam seus filhos para vacinar. No Distrito Federal, a gente tem feito busca ativa nas casas das pessoas para chamar, para levarem as crianças para vacinar, e a gente tem visto números subnotificados de doenças que estão prevalecendo por causa da falta de vacina. Um dos exemplos é a meningite, que já teve vários casos no Distrito Federal, que tem vacina na rede pública, que antigamente só tinha no particular e era 300, 400 reais uma dose. E aí as pessoas eram obrigadas a pagar, hoje já tem na rede particular.
o aumento do número, por exemplo, de HPV, a suspeita da volta da poliomielite, a prevalência de casos de Covid em crianças voltou e com complicação, né? Esse já é um alerta em todo o Distrito Federal, por isso que a gente tem feito buscas ativas, dia D no sábado, e está assustadora, só porque a culpa também não é só do governo. Esse movimento anti-vacina, ele começou na Europa e nos Estados Unidos, onde as pessoas pagam para vacinar, e aí algumas pessoas acham legal combinar, copiar, né? Então, tá funcionando na Europa, vamos fazer aqui, tá funcionando nos Estados Unidos, vamos fazer aqui. E copia uma coisa tão ruim quanto essa. Então, é importante que a gente conscientize as pessoas que se não tiver um manejo adequado, se as pessoas não voltarem a vacinar, nós vamos ter voltas de epidemias, de pandemias como o sarampo, né? E como a varíola, por exemplo, que está aí, as pessoas estão caladinhas e acham que ela não existe. Existe sim, em muitos e muitos casos. Muito obrigado, 7h50, tá aí, doutor João. Isso que ela falou é algo muito sério, muito, muito sério. Então, uma coisa é a gente falar da vacina do Covid, tá? E aí eu vou separar os dois temas. Outra coisa é você falar de vacinas já amplamente testadas e amplamente aplicadas, com sua segurança altamente comprovada, e pessoas acreditarem que não tem que vacinar seus filhos, tá? Isso aí é muito sério. Então, lembrando que hoje a situação em volta do Brasil é uma situação complicada. Hoje a gente recebe muita gente de outros países e, por conta disso, algumas doenças que eram praticamente erradicadas no Brasil, como o sarampo, voltaram a aparecer, principalmente ali na região norte do país. E, por conta disso, a gente teve que fazer aquela vacinação a mais nas crianças. As crianças, a partir de 6 meses, estavam tomando a vacina de forma precoce, a vacina do sarampo, porque são grupos de alto risco para infecção por sarampo. E eu vi, né, eu pela primeira vez tive um contato com um caso de sarampo por conta dessa dificuldade que a gente teve aí de não vacinação. Na verdade, acho que, se não me engano, a criança era até vacinada, mas ainda assim pegou sarampo. Lembrando que não é que a vacina não seja eficaz. Ela é eficaz, é claro, ela não é 100% eficaz, nem todo mundo que toma a vacina vai se imunizar, mas o fato de você imunizar 90%, 80% da população, você bloqueia a circulação de vírus e evita que grandes epidemias venham a acontecer. Então, vacinas já altamente comprovadas, elas devem ser realizadas. Então, não sou totalmente contra qualquer movimento anti-vacina para essas vacinas que a gente tem aí já amplamente utilizadas, como a vacina da meningite, que salvou muitas vidas. A gente tem uma doença provocada pelo hemófilos, que é uma doença praticamente extinguida, mas que matava muita criança há anos atrás, quando não se tinha. Então, a gente tem sim que fazer propaganda das outras vacinas. Não pode se confundir, vou aproveitar o movimento anti-vacina do Covid e vou fazer movimento para outro. Não façam isso, que isso aí você gera um grande risco, não só para o seu filho, como a população em geral pode sofrer consequências graves em relação a isso. Hoje a gente tem aí a vacina do HPV, já com sua eficácia comprovada, evitando o desenvolvimento de câncer lá no futuro. E você não vacinar contra o HPV, você está realmente colocando seu filho, sua criança em risco. Quando ela estiver na fase adulta e poder acontecer dela pegar essa doença, ela pode desenvolver um câncer altamente evitável por conta da presença hoje da vacina. 7h52, Maurício Figueiredo. Doutor, o que é uma cepa e como ela surge, né? O que é uma nova cepa? Então, Maurício, quando a gente fala de surgimento de ondas a cada 4, 6 meses, que é o que se fala, a gente está falando de questões estatísticas. Quando o vírus entra no indivíduo, ele sai do indivíduo, ele se reproduz dentro do nosso corpo, usando o nosso material genético, usando nossa maquinaria que faz como é que eu vou explicar? Então, existe uma maquinaria dentro da célula que faz com que ela se reproduza. O vírus usa essa maquinaria para se reproduzir dentro das células. Quando ele faz isso, ele acaba pegando um pouco do nosso material genético. Então, cada cepa viral, quando sai de você, ela leva um pouco do seu material genético. Quando ela entra em outro indivíduo,
ela sai levando um pouco do o material genético daquele indivíduo. E assim acontece sucessivamente. Depois de entrar e sair em vários indivíduos, você tem um vírus que já não era igual àquele inicial. E essas mudanças podem gerar mudanças dentro do vírus, até na superfície do vírus, que mudem sua capacidade de infectar e de gerar consequências nos indivíduos. Quando você tem um vírus que já mudou tanto, que já não tem mais as mesmas características do inicial, a gente chama de uma nova cepa. Então, essas cepas elas surgem de formas diferentes. Aqui no Brasil, ou em diversas regiões do país, como nós temos um país de uma área muito grande, pode surgir uma nova cepa lá num país da África e num país vizinho parecer outra cepa. E essa cepa, quando surge uma cepa com uma característica de alta virulência, ela tende a se multiplicar e a se transmitir com maior facilidade, e a gente tem um novo surto. Então, essa questão, cada vez que ele entra e sai, você gera um vírus um pouquinho diferente, e essas pequenas mudanças, quando elas vão se acumulando, você gera uma nova cepa. Por isso que a vacina, ela tende a não ser eficaz a longo prazo, porque geralmente ela é feita a partir de uma cepa lá, que foi pesquisada, só que dali 6 meses a gente já tem muitas mudanças que o vírus já conseguiu adquirir ao longo de suas constantes multiplicações, e ele já não tem as mesmas características que tinha aquele inicial para o qual a vacina tinha uma certa eficácia. Então a tendência é a gente ter que buscar novas vacinas a longo prazo, né? Porque as vacinas iniciais já tendem a não ter o mesmo efeito. 7h55, você está acompanhando nas outras emissoras, no YouTube, no Facebook e no Instagram, a entrevista com o médico pediatra Dr. João Batista, aqui no município de Formosa e região. Estamos falando sobre vacinas. Divino Ramos, e a sua pergunta final. E eu gostaria de explorar um pouco a presença do Dr. João aqui e fazer uma consulta com ele agora para os nossos ouvintes, tá bom? Doutor João, eu participo de um movimento que é os Vicentinos. A gente trabalha com as famílias carentes da periferia da cidade. E a gente depara com muitas mãezinhas de primeira viagem, né? Mãe de primeiro filho, que por falta de esclarecimento, às vezes, a gente olha o cartão de vacina dessas mães e está totalmente em branco, praticamente. Elas sequer têm, às vezes, a oportunidade de fazer um pré-natal para receber as orientações. Eu gostaria que o senhor falasse para essas mãezinhas e para os vicentinos também que estão nos ouvindo hoje, que acompanham esse trabalho, a gente sempre cobra muito deles, né? Sobre as vacinas para a pessoa manter o calendário, né, correto, né? E a sequência de aplicação delas, pelo menos nos primeiros 3 anos, assim, como que é? O que a mãe deve buscar, né, dentro desse calendário? Então, existe uma previsão de acompanhamento das crianças no posto de saúde, sempre nos períodos de vacina. Então, você tem duas vacinas são aplicadas logo no primeiro mês de vida. Com 2 meses, a gente tem outras vacinas. No mês seguinte, já tem mais uma. Nos primeiros 6 meses do bebê, a gente tem praticamente todo mês tem vacina para ser aplicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E cada vacina dessas, ela foi criada, não foi à toa, né? Porque eram doenças que geravam grande mortalidade e que poderiam ser evitadas quando se criou uma vacina. O óbvio, né, é você tentar ao máximo vacinar quantas crianças puder, e gera sim uma segurança maior para essas crianças. Então, mas não deixem de vacinar seus filhos, tá? Se você olhar lá no calendário, ver qual que era a consequência do sarampo, ver a taxa de mortalidade do sarampo na época do sarampo. Não queira que seu filho tenha uma doença como a coqueluche, por exemplo. Você vai ficar desesperado com uma tosse persistente, difícil controle, a criança quase ficando sem ar. E várias outras, uma meningite, por exemplo, que pode ser bem evitada, não 100%, é claro, mas bem evitada. A gente diminuiu a grande quantidade dos casos de meningite que se tinha antigamente. E é fatal, né? Fatal. E quando não é fatal, deixa um monte de sequela. Então, não queira passar por essa experiência. Se você tem a oportunidade hoje de vacinas que são gratuitas, que você pode simplesmente chegar, levar seu filho e vacinar, não deixem de vacinar seus filhos, porque é algo realmente que salva vidas, tá? Não é simplesmente, esquece um pouco dessa discussão, dessa questão do Covid. Existe uma vacinação, um Programa Nacional de Imunizações, que é seguro, que é muito estudado, que foi implantado já há alguns anos no país e tem sim transformado o perfil de doenças nas nossas crianças. Então não deixem de vacinar seus filhos. Meu calendário está em branco, está vazio. Eu falei, começa hoje, tá? Não dá para aplicar todas as vacinas. O pessoal do núcleo de vigilância, o pessoal do núcleo
epidemiológico lá, eles têm um procedimento para isso. Tá? As vacinas não vão ser todas aplicadas de uma vez, o filho não vai ter lá um monte de reação de uma vez, não, elas vão ser aplicadas de forma gradual até completar o calendário da forma como deveria ser. Então, tem como corrigir isso. Eu nunca vacinei e vou tomar uma bronca. Vamos falar, vamos conversar com você, vamos falar algumas coisas, mas isso é natural, é função do profissional de saúde dar esses esclarecimentos e vai organizar de uma forma que ela possa, sua criança possa ser vacinada e completar esse calendário vacinal. Então, nunca é tarde para começar. Então, se não vacinou ainda, comece agora, porque isso lá na frente vai repercutir muito na vida do seu filho. Doutor João, muito obrigado, senhor, pela sua participação aqui nessa manhã. Importantíssimo, o assunto está bombando aqui nas redes sociais, porque é importante um especialista, um médico vir, trazer o seu parecer, falar sobre essa campanha de vacinação, que ela é ampla, não é só do Covid, né? Nós estamos aí com várias outras vacinas em atraso, como foi ponderado aqui pelo doutor Leomar, pela doutora Zizi Cris, pelo nosso internauta, e esse assunto a gente vai continuar abordando, porque vê que é de suma importância para os pais. Muito obrigado. Bom, Fábio, muito obrigado aí pelo convite. Lembrando, e isso é algo que é muito importante, principalmente a gente vê uma grande diferença em relação à pediatria. Está com sintoma gripal, usa máscara. Tá? Se vai para um ambiente fechado, está com sintoma gripal, usa máscara. Não tenha vergonha de usar máscara. Não é só a questão do Covid, a gente teve uma doença chamada bronquiolite, que ela ficou 1 ano sem aparecer e que leva muitas crianças à UTI por conta de complicações graves respiratórias e que ela praticamente desapareceu por conta do uso da máscara, porque as pessoas doentes ficavam usando máscara. A gente conseguia evitar não só a questão da bronquiolite, a questão da influenza. Então, usem máscara quando tiverem sintomas gripais. Essa é uma recomendação que não pode deixar de existir, já que a gente criou esse hábito cultural de usar máscara em momentos de doença, né? Quando está com sintoma gripal, use máscara, que é de grande importância, uma forma muito eficaz de se evitar a doença. E muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Maurício, obrigado, Divino Ramos, pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. 8h01, já a gente volta, não saia daí. 8h01. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. Amigo agropecuarista, a Casa da Borracha, desde 1990, trabalhando em parceria com o homem do campo, dispõe da mais completa linha de produtos para irrigação e desenvolve seu projeto. Prensagem de mangueiras, lonas para silagem, desintegradores, tubos e conexões, aspersores, mangueira de gotejo, ferramentas, EPIs, máquinas e equipamentos em geral. Casa da Borracha, Avenida Brasília, número 955, Formosinha, Formosa, Goiás. 3642-4502. WhatsApp 99690-9995. Formosa e região conta com Flores Bela Floricultura. Surpreenda a pessoa amada com cestas, café da manhã, flores naturais, urso de pelúcia, buquês e torne o dia a dia mais especial. Flores Bela Floricultura, um lugar mágico. Televendas, Zap Flores e plantão para velório. 619-9831-6734. @Flores Bela Shopping. Flor em Formosa, Flores Bela Floricultura. Se é 98, é Lance FM. 98.